Vamos lá. Vou apresentar aqui meu material para vocês e a gente começa falando já já. Espero que vocês tenham curtido aí nosso primeiro dia. Hoje a gente vai fazer, eu vou adaptar um pouquinho, vai ter menos exercício, assim, vocês vão ver em relação a ontem, e aí vai ser bom, vamos ver se sobra aí mais espaço para eu falar um pouquinho dos cases, da parte de processo também, que a ideia é a gente ir recheando aqui com cases reais, práticos, interessantes para vocês irem aproveitando, mas estou aqui vendo o chat também, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem me interromper, tá? Aqui, só recapitulando, então, a primeira parte que a gente viu ontem, né? Então, dessa parte, tudo o que é técnica que uma pessoa data-driven pode usar, a gente está dando um primeiro esse destaque nas habilidades. Que tipo de habilidade? Trazendo alguns exemplos aqui para a gente testar e vocês verem qual que é a diferença quando você está aplicando essas técnicas e quando você não está. A gente passou por manipulação de dados, um pouquinho ali na prática, como é que isso significa, conhecimento estatístico matemático, visualização de dados e a capacidade analítica. A gente viu tudo isso. Agora a gente vai só fechar essa última parte de storytelling, tá bom? Na verdade, ainda teve um pouquinho de capacidade analítica, mas isso aqui é bem parecido. Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês, tá? Aqui, por exemplo, e a capacidade analítica, ela tem muito a ver com a leitura do contexto também. Então, na hora que a gente for ler um número, o que aquele número significa dentro do contexto, né? Esse aqui não é business, mas são casos reais que a gente pode aplicar também a todo momento. Então, aqui, por exemplo, do lado esquerdo, são estatísticas. Estamos mostrando aqui estatísticas de desemprego logo antes de assumir, logo depois, né? São 100 dias de desemprego logo depois que um presidente assume, né? E aqui, o número, ele tende a nos dizer o quê? Então significa que os democratas apresentaram números piores, né? Os democratas sendo o Obama e o Bill Clinton, né? E os republicanos, que são o Trump e o Bush aqui, com números bem menores, né? Só que assim, né, gente, a verdade é que ninguém muda a taxa de desemprego em 100 dias. Então, você precisa saber o que é essa leitura, mas qual que é o contexto daquele número que a gente está olhando? Para saber ler o resultado realmente, para ninguém deixar você viesado, né? E eu até coloquei aqui, esse foi um exemplo que eu achei que ficou muito forte para mim, e olha que eu sou super pró, né, o crescimento das mulheres, e, né, das mulheres cada vez mais assumindo responsabilidades de negócio, na política e tudo mais, mas teve uma notícia que saiu, eu coloquei aqui do lado direito, essas duas manchetes, uma do G1 e uma da BBC Brasil. Essa notícia saiu mais ou menos há um ano atrás, que as mortes por Covid no Brasil, em cidades que as mulheres eram prefeitas, eram extremamente menor. Legal? Notícia bacana, um negócio legal. Só que, gente, acontece que existe um viés nisso aqui, né? As cidades onde as mulheres são prefeitas no Brasil são cidades muito menores. Então, a gente tem, significa o quê? Não, então as mulheres estão fazendo um ótimo trabalho. Eu gostaria muito que essa estatística significasse isso. Pode ser que isso seja verdade, sim, mas não é nesse número que a gente consegue traduzir isso. E isso tem um pouco o que é essa sua capacidade de analisar um número dentro de um determinado contexto, tá certo? E aí, lá naquele exemplo que a gente fez ontem, né? Por exemplo, se a gente quisesse criar um programa de fidelidade, será que faz sentido a gente criar um programa de fidelidade para os clientes daquela loja? E embora os números que a gente estivesse brincando aqui fossem números fictícios, gente, isso aqui é o tipo de pergunta que a gente faz o tempo inteiro, para qualquer loja. Não sei onde vocês trabalham, mas vocês podem fazer essa pergunta para vocês mesmos, né? No negócio de vocês mesmos. Será que faz sentido? E aí, qual que é o tipo de número que a gente deveria levantar para isso? Né? Quantos clientes nós temos? Eles são recorrentes? Né? A gente tinha visto lá atrás, né? Tem alguns clientes que são recorrentes, outros nem tanto. Será que faz sentido eu incentivar a volta desses caras? E aí, gente, pensa o seguinte, é sempre muito mais barato
você fazer uma pessoa voltar na sua loja do que você conquistar um novo cliente. Então, mesmo que você tenha que fazer campanha de desconto, mesmo que você faça o programa de fidelidade, assim, qualquer custo que você tenha em cima disso, se você faz o target correto, né, é óbvio, você tem que tomar cuidado com o quê? Eu vou criar um programa de fidelidade que a pessoa vem aqui e gasta um cartão comigo, que de repente eu saio distribuindo por aí, depois ela não volta nunca mais. Isso nem é um programa de fidelidade, mas ainda assim, como conquistar um cliente novo é muito caro, ainda assim, esse tipo de campanha ela pode fazer sentido. E aí, tem diversas técnicas, tá, que a gente pode explorar para isso. Uma delas, por exemplo, é você estruturar quanto vale um cliente. Você conseguir um cliente, esse cliente, qual que é a probabilidade dele continuar, quanto ele gasta na primeira compra? E ao longo do tempo, e olhar para o valor agregado desse cliente ao longo do tempo na jornada dele na sua loja, no seu negócio, seja lá no que for. Então, esse tipo de pergunta, elas ajudam, e ferramentas, elas ajudam muito a responder essa questão de qualquer programa. Pode ser um programa de fidelidade ou qualquer outro tipo de programa para incentivar gastos ou usos, obviamente, do seu serviço, até, certo? Super importante aqui para você calcular, mas qual que é o valor médio daquela compra? Será que os meus clientes estão vindo na minha loja e comprando sempre os itens de maior valor, sempre, 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 sempre? Então, gente, está na hora de vocês colocarem itens com valores ainda mais altos dentro da loja. Isso é meio, se você tem sempre esse resultado dos clientes que vão até a sua loja, o seu negócio, o seu serviço, estão sempre ali comprando o máximo, então você pode ter certeza que tem espaço para você botar um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais elaborado, e aí você cobrar um pouquinho mais. E isso também é o tipo da coisa que a gente pode testar, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E aí, quantos clientes compram acima da média? E que mais, né? Que mais? O quê? Será que isso aqui é suficiente você saber disso daqui? Né? Qual que é o valor médio desses itens, né, que eu comentei? Será que vale a gente aumentar? Os clientes que compram sempre esses itens mais caros ou mais baratos, são itens de alguma categoria? Aí, de novo, elaborando um pouquinho mais a situação que eu descrevi. Talvez a loja ou o seu negócio esteja atraindo para um determinado tipo de categoria de produto, e outro tipo de categoria pode estar ali abandonado. Como é que está o teu estoque daquilo ali, né? A gente nem olhou o estoque nem nada, que era o foco em vendas, né? Mas esse todo tipo de pergunta que você, como data driven, deveria estar fazendo, explorando no teu negócio, certo? E aí, se podemos incentivar novas vendas com esses benefícios, tá bom? E aí, eu trouxe um conceito aqui que é super útil, só para dar um exemplo de como a gente pode ter métricas um pouco mais elaboradas, eu vou dizer assim, mas que elas são super determinantes para você tomar alguma decisão. E aí, uma delas que eu trouxe aqui é um conceito que algumas pessoas já devem estar, se trabalham com isso, já devem estar acostumadas, que é o que a gente chama de churn, tá? O que é o churn? O churn é o número de clientes que eu perco referente ao meu mês anterior. Nossa, Bia, mas para que isso aqui é importante, né? E aí eu fiz aqui, no nosso exercício, como é que ficaria o churn da loja. Então, você está vendo que aconteceu, tiveram mudanças ali ao longo do ano, que claramente a gente mudou o perfil dos nossos clientes. Então, ali no início do trimestre, a gente estava com churn alto, mas ele estava variando, né? Então, houve alguma coisa ali que, de repente, em maio, a gente começou a fazer, que a gente começou a perder muito menos clientes. E isso faz uma diferença enorme. E aí é por isso, que eu não sei se vocês lembram, embora ali o número de vendas tenham caído, mesmo assim, o volume estava aumentando, o volume total das compras. Eu estava perdendo menos clientes e as compras que eu estava fazendo tinham um valor agregado mais alto, de tal forma que eu não perdi dinheiro no total, aquele negócio estava fazendo sentido. Tá certo? E aí você observar esse churn, então, e aqui qual que é o meu ponto com vocês da capacidade analítica? Criar algumas métricas que realmente podem refletir a decisão do negócio que está se fazendo. De repente eu mudei
o meu portfólio de produtos da loja. Quando você mudou alguma coisa do produto, você pode ter certeza que vai impactar o churn, vai impactar o comportamento do seu cliente. Mas você não sabe como. E, na verdade, a tendência é muito que você tenha um feeling de como uma sensação, tem um cheiro. Dada a minha experiência, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas você precisa, para você ter certeza, você precisa medir e controlar e saber exatamente muito bem o que você está medindo. Tá certo? E aí, com isso, a gente passa para a última parte, né, ali de habilidades para você se tornar um bom profissional data-driven, que é a parte de storytelling, de você contar o que está acontecendo. Tá? E aí, dada a experiência de ontem, eu tinha colocado 2 links aqui de vídeos que eu acho interessantes para mostrar para vocês, mas eu não vou abrir eles. Os nomes estão aqui, depois vocês procuram e vocês mesmos dão uma lugada aí no que isso aqui pode ser interessante. Eu vou contar a história disso aqui para vocês, tá? Então, o primeiro deles, que é como é que você transforma estatística em arte, é super interessante porque é um artista que conta o que ele foi pesquisando sobre a história ou sobre estatísticas atuais e como é que ele transformou isso em arte. E quando você olha, e arte aqui literalmente são esculturas, são quadros, tá? Não sei se tem disputa, na maior parte deles são quadros de fotografias, e dentro deste quadro, dessas fotografias, dessa arte que ele criou, tem estatística. Só que você não vê, porque, obviamente, quando ele fez a fotografia, ele fez de uma forma proposital, para que fosse muito mais visual do que realmente números. Você não tem números no que ele mostra para gente. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, é que, num primeiro olhar, você não sabe o que é aquilo. E eu achei esse paralelo excelente para quando a gente vai trabalhar com dados. Por quê? Porque, num primeiro olhar, às vezes, quem trabalhou muito com um determinado número, aqui eu estou mostrando para vocês, estava mostrando ali o churn para vocês. Se eu não conto para vocês qual que é a história do churn, por que aquilo é importante, qual que é o contexto daquilo que eu estou mostrando para vocês, aquilo não diz absolutamente nada para quem não mexeu naquilo. Então, eu achei esse exemplo excelente. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está trabalhando com números. A gente está muito habituado, às vezes você está, em geral, né, quando você está fazendo uma análise, até você chegar numa conclusão daquilo, você já passou muito tempo mexendo com aquele número, muito no detalhe, e aí quando você vai apresentar, às vezes você está viesado por aquilo que você olhou. E aí é super importante, às vezes, chamar uma pessoa de fora, pensar que você vai apresentar para alguém que é totalmente diferente, que tem um background totalmente diferente do seu, e, acima de tudo, que não sabe a história daquilo. E se preparar, como é que você conta, como é que você chegou naquela conclusão final. O segundo aqui, né, 3 formas de você identificar estatísticas ruins, é até um pouco parecido né, fala bastante aqui das pesquisas políticas, menos aqui no Brasil, mais fora, mas tem casos interessantes também, e aí até 2 casos recentes, um envolvendo mais complexidade e um pouco mais voltado ali para o lado negativo, tá? Que acontece? Um exemplo aqui recente que a gente teve, né? A gente precisava medir uma mudança que a gente ia fazer no aplicativo, como é que isso se refletia no resultado dos nossos produtos. E é muita complexidade, porque a gente tem muitos produtos ao mesmo tempo, e a posição de destaque de cada um deles, qual que é, está em primeiro, está em segundo, está em terceiro, e aí se entra uma campanha especial, qual que é o impacto disso. Então, tinham muitas variáveis. E exatamente né, aconteceu isso que eu estou contando disso, eu já vi N vezes acontecer. Pode ser, principalmente na época que eu trabalhava com a modelagem de crédito, né, que são processos estatísticos e matemáticos que são mais complexos, como é que você digere isso para um público que não está acostumado, né, a olhar aquilo? Então, às vezes, você perde a decisão maior, tá? Então, não se percam nisso, né? Quando a gente começa, principalmente quem gosta de números, quando a gente começa a olhar para o número, a gente se apaixona por aquilo que está aparecendo para a gente. A gente se apaixona pelo número, pela análise até, especialmente quando tem complexidade. Nossa, como isso aqui era complexo, a gente teve que fazer por aqui, depois a gente teve que fazer por ali, a gente teve que colocar uma outra abordagem, eu rodei um outro tipo de modelo. Gente,
eu contar uma coisa para vocês. Várias vezes não é isso que interessa. Interessa o seguinte, tá bom, mas a gente vai fazer o que com isso, tá? Então é importante vocês ficarem ligados, tá? E essa parte do destaque para o positivo, para mim, ela é muito importante também, porque normalmente, quando a gente mexe com os números e a gente começa a enxergar a realidade das coisas, normalmente, tá? Nem sempre. É muito quem trabalha com risco, tá? Às vezes, se você trabalha numa área de cobrança, ou às vezes, mesmo numa área de vendas que o resultado não está tão bom, a notícia, em geral, ela pode ser, ela é bem comum que ela seja negativa. Então, é quase assim, tapa na cara. Entendeu? Ah, você sabe aquela notícia boa, aquele feeling que você tinha positivo? Que, em geral, a gente faz as coisas porque a gente tem um feeling positivo, né? O negócio decide fazer alguma coisa que a gente acha que vai dar um resultado bom. E várias vezes a gente, veja bem, a gente está olhando para os números e não está tão bom assim. Porque, de repente, a gente esperava um tipo de comportamento do cliente e não teve. Porque a gente achou que, sei lá, um modelo estava muito antigo e na hora que eu fosse rever isso daqui eu ia dar um resultado muito melhor e nem foi tão bom assim. Então, é muito comum isso acontecer. Se você tem um tipo de situação como essa, que até acontece de forma recorrente, eu trabalho com crédito, falo de default o tempo todo, então a gente sabe que o default agora no Brasil está aumentando, então isso aqui acontece sempre e tal. Tenta montar, né, a história que você vai contar de tal forma que você dê a notícia ruim quanto antes e feche com um aprendizado. Tem uma notícia ruim e tal, mas veja bem, a gente dado isso daqui, a gente entendeu melhor o que estava acontecendo. Se tiver uma sugestão, então, de mudança, melhor ainda. Então, tomar um pouco... Essa é uma dica, assim, que eu sempre dou, assim, para o pessoal com quem eu trabalho, de como montar qualquer mensagem que você quer passar, sem necessariamente deixar algo muito negativo para contar, tá certo? E aí, com isso, a gente encerra aqui essa primeira parte de habilidades, tá? Eu tô dando uma olhadinha aqui no grupo para ver se tem algum comentário, se tem alguma pergunta. A Carla deixou aqui. Falaram hoje do churn aí com você, né, Carla? Que legal. Espero que tenha ajudado aqui essa descrição, né, da definição. Às vezes eles variam um pouco, mas que bom que ajudou. E aí, fechando aqui, com isso a gente fecha a parte de habilidades, né? E aí, só para recapitular, essa parte de habilidades ela é muito importante, mas tem uma parte que eu acho muito importante. Não adianta nada você saber tudo isso, eu sei fazer todas essas análises. Mas lembra que o profissional data-driven, ele usa isso de forma recorrente. Se você usa isso de forma espaçada, tá bom. Mas como é que você cria um processo até para impactar na cultura de onde você está? Tá? Lembra que eu falei, no futuro vai todo mundo estar trabalhando com isso daqui. Não são só especialistas de uma área A e de uma área B. Tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho, essa parte vocês vão ver que é bem mais curta, e aí eu vou dando um pouquinho aqui de contexto para vocês do que eu acho que significa cada uma dessas etapas, e se vocês estiverem dúvida do que eu estou falando, se tiverem pontos para contribuir também, vai mandando, que eu estou aqui de olho no chat, tá bom? E aí, esse aqui, ele é mais simples do que parece, tá? Mas eu achei que valia a pena destacar cada uma das etapas e contar para vocês o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas, tá? Lembra que eu falei lá no início que, para mim, assim, a ferramenta do Data Driven, a principal é a pergunta? Então, vocês vão ver que é por isso que eu começo com questionar logo no início, tá? E aí eu não vou ler tudo isso aqui, vocês já estão olhando, eu vou passar ele em cada etapa, tá? Obviamente não vou abrir cada um deles, mas é só para dar um contexto. Então, primeiro, eu até botei um exemplo aqui, suponha que você... e aí eu vou falando também um pouco da minha experiência, né? Então, legal. Imagina que a gente vai lançar um produto, tá? Ou a gente vai lançar até uma forma nova de trabalhar. E aí, isso que a gente quer lançar eu decidi que eu vou usar dados, né? Bia, então você está aí na área de dados, lança um produto de dados aí para a gente usar internamente. Tá bom, mas para quê? Né? Então, questiona, pesquisa,
Porque, às vezes, as pessoas jogam assim, ah, vamos lançar um tal produto, ou vamos fazer tal coisa. Tá bom, mas exatamente o quê? Como você quer fazer? Como é que você vai fazer? E aí, nisso, você começa a, né, pesquisar. Então, tá bom, qual que é a referência de mercado que eu tenho? O que, de repente, um concorrente está fazendo? Ou não, eu não tenho acesso ao concorrente, eu não consigo ver no mercado, não é nada muito fácil. Tá bom, mas, sei lá, liga para alguém, conversa com alguém dentro da área, o que você já viu, o que você já ouviu falar? Até, né, entra aqui num curso, pega algumas referências, né? Não precisa ser nada... dependendo da situação que a gente está, realmente não é tão trivial assim pegar uma referência externa. Mas pegar referências como um todo, às vezes de outro mercado. A gente teve, né, conversa super legal aqui anterior, voltada para agro, que é uma área que está usando muito. A área mais pioneira assim, no uso de dados, com certeza foi a área financeira, sempre. Já tem muitos anos que a gente tem muita informação disponível, e principalmente no Brasil, porque também é um setor que tinha uma margem muito grande, então tinha espaço para esse uso, e se não fosse muito bem usado, comia muito a margem, né? Então, era um setor também carente dessa inteligência. E vocês não têm ideia de quantos outros mercados usam esse setor como referência. Então, você não precisa ficar, mas eu preciso arranjar uma referência de exatamente o que eu vou fazer. Não, pegue outras referências, tá? E isso deveria servir de referência. Base, tem uma pergunta aqui do Tarek sobre base de dados free para começar a praticar. Tem bastante coisa no GitHub. Tem até no GitHub, se você for no GitHub, mesmo em alguns cursos online, você encontra bastante coisa, tá, Tarek? Eu deixei até aqui uma referência de outros sites que são legais para vocês explorarem também, tá? Mas, de novo, só para lembrar do material que eu falei ontem, na verdade, procura o Bruno Jardim. Esse é um cara super legal, que dá várias referências muito boas de conteúdo técnico, sabe? E ele tem bastante referência de base de dados também, tá? Mas, no fundo, essa parte do GitHub eu estou te dando de exemplo, porque ali tem até uns casezinhos, tá bom? Mas, assim, a base de dados, se você quiser só uma base de dados para explorar, isso é até uma coisa que estava no TED do Hans, que eu coloquei ontem para vocês, que ele agradece ali os pagadores de impostos nos Estados Unidos, porque o governo americano tem muita estatística, o Banco Central também, né, gente? O Banco Central e o IBGE são boas referências, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas aqui também nos nossos sites de governo brasileiros, principalmente Banco Central, vocês vão encontrar bastante dados que são legais também para trabalhar, tá bom? Então, e aí, quando eu estou falando aqui de usar dados, tá? A gente pode falar de dados externos, mas a gente pode falar dos dados internos também. Eu vou até falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, tá? Mas aqui, a princípio, no teu processo, alguém te der um desafio para qualquer coisa, tá? Pensa mas exatamente o quê? Exatamente o quê e qual que é a referência. E aí, óbvio, gente, vocês não vão ter todas as respostas nesse primeiro momento de questionar. E tudo bem, não tem problema. Mas aí você faz uma primeira definição, né? Faz o que a gente chama muito do MVP, do Minimum Viable Product, ou MVS, se você quiser, Minimum Viable Service, de alguma coisa que você quer construir, Minimum Viable Deliverable, né? Solution, uma coisa inicial, não necessariamente se é a primeira coisa que você está fazendo do zero, eu quero incentivar o uso de dados aqui na minha área. Não precisa fazer, o modelo da NASA. Faz um pouquinho, né? Mas com essas primeiras perguntas e as pesquisas iniciais, você vai ter uma boa noção. Às vezes você constrói o seu dream, future, né? O sonho lá do futuro. Eu estou vendo que dá para fazer muita coisa. Eu estou aqui na aula aqui do Lab Data e eu estou vendo um monte de case que faz super sentido para a minha área. Tá bom, ótimo, você cria várias referências. Significa que você vai fazer exatamente aquilo no seu caso? Não. Mas você pode se inspirar naquilo. De repente, num primeiro momento, você... então tá. Eu consigo calcular o churn aqui da minha área. Ou eu consigo calcular o churn aqui da minha empresa. Eu acho que nunca ninguém olhou para isso. Eu acho que pode ser interessante, inclusive, porque a gente pode criar uma ação para reter esses clientes. A gente pode dar um desconto para eles. É uma coisa simples, né? Bem simples inicial. E aí, você começa a provocar, mas o que mais que eu acho que é importante?
Ah, não, olhar só para o churn não vai ser o suficiente. Eu acho que a gente vai ter que fazer um modelo para prever anteriormente quem que é o cara que tem a maior propensão para dar churn e uma série de coisas. E tudo bem, você não precisa, né? E aí, nesse momento de provocar, é um momento assim, ah, mas será que isso, será que aquilo? E aí você começa a listar, ah, eu acho que eu deveria fazer testes para diferenciar o meu preço. Será que se eu colocasse o meu preço R$ 5 mais caro, R$ 5 mais barato, faria diferença? Será que eu ia atrair mais gente? Será que se eu colocasse esse produto na prateleira do meio ou na prateleira de baixo, ou se no meu site o botão de explorar tivesse, em vez de estar na esquerda, tivesse na direita, tudo isso a gente pode testar. Eu vou falar um pouquinho isso mais para frente. Mas na hora que você vai definir, todas essas perguntas vão vir na sua cabeça. Por quê? Porque você questionou e porque você pesquisou. E aí o seu sonho está tão grande que não necessariamente você vai fazer tudo isso de uma vez, mas não tem problema. Você anota tudo isso e lança o seu MVP. Tá bom? Essa parte inicial. Tô vendo aqui o comentário da Ana Lúcia. Ah, legal. Ótimo, que bom, Ana Lúcia, que você está gostando. E aí a segunda, né? Isso aqui, como eu falei, né? Não necessariamente. Isso aqui, num primeiro momento, você vai definir, vai ter a tua lista ali de provocações, que você vai guardar no bolso num primeiro momento, e aí você vai decidir lançar. Ah, mas será que tá bom realmente? Ah, então, será que eu preciso redefinir alguma coisa? Principalmente se você tem um ambiente técnico que é complexo, às vezes você define uma coisa, ah, isso aqui é o que eu quero fazer, quando você chega lá no final para lançar, não, eu acho que essa forma de fazer o pagamento, ou essa forma de distribuir o meu dado, ou essa forma de eu puxar o dado externo para eu construir aqui a minha inteligência, está muito manual, acho que vai ficar arriscado isso daqui, acho que tem problema de LGPD, enfim. Então, aí você volta, né? Até você chegar no momento, ah, não, eu acho que eu estou com um MVP suficientemente bom para lançar o meu produto. Tá? E aí, depois que você lança, imediatamente depois você tem que medir. Isso já aconteceu, já vi acontecer, tá? Na minha experiência. Ah, legal, temos um produto, temos um produto super bom, ele dá muito dinheiro. Ah, legal, legal, que bom que ele dá muito dinheiro. Quantos clientes estão usando ele? Ah, tem 50 clientes com ele contratado. Ah, que bom. E desses 50 clientes que estão com ele contratado, quantos usam? Não sei. Como você não sabe? Você tem um produto, ele está ali, está disponível. Ah, não, mas eu não sei. E aí, inclusive, às vezes você recebe ligação dizendo assim: ah, olha só, veja bem, seu produto está com problema, não estou conseguindo acessar. Ah, é mesmo? É, porque você não está monitorando a operação dele. Então, gente, isso não dá, tá? Óbvio que eu sei que ainda tem muita coisa que nasce assim, tá? Essa é a realidade. Mas aqui, se você quer construir, quer, né, estimular essa visão data-driven, lançou alguma coisa nova, tem que monitorar aquilo que está acontecendo. Ah, Bia, mas o que eu monitoro? Principalmente, tá? Não vai dar para construir tudo, ainda mais se é uma estrutura nova, se é um produto inicial que você está construindo e tal. Então, você precisa ter dois tipos de monitoramento, tá? Um monitoramento operacional, para entender se o seu produto está de pé, especialmente quando eu estou falando de um produto virtual, é uma coisa de dados, especialmente aqui de dados, tá? Pode ser, assim, até uma solução interna, vai um modelo. Ah, eu decidi fazer um modelo. Decidi criar esse indicador aqui de vendas para o pessoal da ponta saber se o resultado deles está bom ou não. Por si só, aqui o produto já é um monitoramento de negócio. Mas, assim, se você fez um produto de dados para a tua área, para a área de comercial, por exemplo, da empresa onde você trabalha, e essa área comercial tem, 50 comerciais ou 10 comerciais, 10, tá bom, eles estão acessando? E aí, para você entender se eles estão acessando, se a hora que eles acessam, eles conseguem ver aquele número, se eles estão interagindo com o que você criou, e isso é um monitoramento operacional. Então, operacionalmente, aquilo que está funcionando, e do ponto de vista de negócio, eu estou dizendo, imagina, que eu estou colocando aqui, eu criei um dashboard para monitorar as minhas vendas diárias ou as minhas vendas online. Inclusive, se a gente está falando de uma coisa física e você vai construir algum monitoramento de vendas online, o teu caixa, né, o offline precisa estar conectado com o online, né? Então, a operação física,
ela precisa transmitir de alguma forma a informação da venda para um sistema que vai carregar essa informação no dashboard. E aí, o que pode acontecer? Estamos aqui, o monitoramento é online, mas de repente ele trava. E aí, num sábado, está zerado. Então, assim, claramente teve algum erro operacional aqui. Então, às vezes, o monitoramento de negócio, ele naturalmente já te diz que tem algum problema operacional, tá? Mas o que eu indico é ter pelo menos esses dois tipos de monitoramento. E aí, é óbvio, né? Eu pus até aqui como parzinho, ter alguém que observe isso. Ou então você cria alertas, principalmente para o monitoramento operacional, tá? Às vezes o monitoramento de negócio é uma delícia ver, tá, gente? A gente tem alguns monitoramentos de negócio aqui que rodam diariamente. E aí é uma delícia, né? Porque aí a informação vem ali direto para você no celular, aqui nos canais que a gente tem. Você vê, então passou domingo, quanto a gente vendeu, né? Como é que tá dando resultado? Aí você sabe, às vezes sexta-feira você implantou uma coisa nova, aí você quer ver se teve resultado e tal. Então, o monitoramento de negócio, ele é gostoso de acompanhar, né? Porque você olha, claro que às vezes dá erro, nem sempre é bom, né? Às vezes vem vem um número estranho. Então, ou a gente teve algum problema no site, ou só o número do monitoramento que não tá legal. Observar o monitoramento de negócio é simples e ele é gostoso. Não necessariamente isso é verdade para o operacional. E aí você pode criar regras de alerta, né? Se algum indicador não chegou no ponto como a gente queria, de repente dispara um e-mail ou dispara uma comunicação para alguém que seja um responsável para checar se houve algum problema ali para corrigir, tá? E para mim isso é muito importante, porque às vezes as pessoas criam um monitoramento e aí ficam tão enroladas com coisas novas que ninguém volta para olhar. Aí não adianta, tá certo? E por quê? Porque no final das contas também não adianta ficar observando, nossa, que legal, eu estou feliz porque eu já vendi mais, eu vendi menos, mas isso precisa te dar algum insight, você precisa analisar aquilo. Então vai lá no caso do churn que a gente estava olhando. De repente ali, depois no terceiro trimestre, explodiu o churn. Você não pode, se você é uma pessoa de negócio, se você é um data, você não pode, assim, mudou totalmente o comportamento de um indicador que você estava olhando e você, tá bom, é só um número. Não, é um número que está querendo te dizer alguma coisa. E não necessariamente você vai analisar aquilo e rapidamente aprender ou entender o que ele está te dizendo, tá? Aí você precisa, né, se aprofundar. Né, coisas super comuns, até de monitoramento de modelos que eu já fiz. A gente começa, né, os grupos, né, homogêneos ou clusters que a gente chama quando a gente desenvolve um modelo. Eu fiz um modelo e eu consegui separar aqui, esse público aqui tem maior propensão de inadimplir e um outro que tem menor. Então provavelmente eu vou dar crédito para esse daqui. Dois grupos, né, não é assim, né? É sempre muito mais granular que isso. E aí o que acontece com os muito bons é que a gente concede mais, o que acontece com tem a probabilidade maior de inadimplir, a gente concede menos crédito. Com os do meio, a gente vai criando ali regras mais cinzentas para conceder, mas checar alguma outra informação, ou concede menos, com um limite um pouco menor. E aí a gente precisa acompanhar isso ao longo do tempo. Se de repente um desses grupos começa a dar uma inadimplência maior do que você está esperando, maior até do que um outro grupo, alguma coisa aconteceu ali. Então, será que isso é o quê? Alguma mudança de comportamento do mercado? Ou isso é uma mudança de coisas que eu já vi acontecer? Eu tenho um exemplo super interessante. Ele até aconteceu antes de eu já trabalhar, de eu trabalhar com modelo, mas isso acontecia. Era comum, às vezes, a gente usar idade, tá? Para a gente decidir alguma coisa. E, em geral, o que acontece é que pessoas com mais, né, ao longo do tempo da vida das pessoas, elas vão acompanhando, né, acumulando mais recursos. Então, em geral, quanto maior a idade, melhor pagador é. Quanto mais baixa, maior é o meu risco, porque eu não sei se ele é bom pagador ainda ou não. Se ao longo da vida eu consigo observar que ele foi pagando várias coisas, eu consigo, essa pessoa é um bom pagador. E aí, uma vez, o que aconteceu? Não tinha uma trava no modelo, então assim, então a regra era, quanto maior a idade, menor a probabilidade dessa pessoa inadimplir. Legal. Só que aí aconteceu um erro na base que de repente apareceu alguém com 300 anos. E aí o que acontece com essa pessoa? O risco dela vai lá para baixo.
Mas isso foi um erro de implantação, obviamente, né? Ninguém tem 300 anos, qual é a probabilidade de chegar alguém lá para pedir um crédito com 300 anos? Então, tem formas de você contornar. Então, se esse tipo de erro acontecer, você não vai conseguir. Quando você está olhando para o número final de negócio, você não vai identificar isso de cara, você vai ver que teve um problema. Mas onde é que está a raiz desse problema? É essa investigação da análise para você conseguir aprender o que aquilo está querendo dizer, tá bom? Exatamente, Carla. O Power BI tem funcionalidade realmente de monitoramento e layout para celular, dos relatórios, é, em geral as pessoas gostam bastante. E é um jeito bem fácil, né, de usar. Tem outras ferramentas também, mas o Tableau também é um outro deles, mas o Power BI é super bom também. E aí tem outras ferramentas, tem o Looker, tem o próprio... tem uma ferramenta do Google também, então tem até outras ferramentas abertas que dá para serem bem exploradas, tá? Só que aí tem uma coisa, e esse aqui é um pulo do gato, que poucos lugares fazem e poucos lugares fazem bem, tá? Que é o seguinte, às vezes, você não consegue aprender necessariamente com aquele número que você está olhando. Então, por exemplo, tá? Então eu estou aqui, lancei o meu produto e não está vendendo muito bem. Tá bom. E se você baixar o preço? Aí você vai lá e baixa o preço. Só que aí, sabe o que pode acontecer? Você baixou o preço logo depois do Dia das Mães. Vou chutar aqui, tá? O que vai acontecer? Embora você tenha baixado o preço e o que você esperava era que as suas vendas aumentassem, não necessariamente isso vai acontecer. E, gente, eu já vi muita ideia boa ser jogada fora porque não foi medida corretamente. Então, às vezes, para você ter um resultado realmente robusto do que você quer fazer, você precisa testar e medir. E aí, esse teste é importante que ele seja verdadeiramente estatisticamente comparável. Então, se eu quiser comparar o preço de um produto que eu estava vendendo, né, as vendas de um produto que eu estava vendendo a R$10 numa data específica, e aí numa outra data eu coloco um outro preço, esses são momentos não comparáveis, não compatíveis, tá? E eu já, até em outras áreas que eu já trabalhei, eu já quis fazer teste, vamos fazer um teste de sensibilidade a preço, que a gente chama. Ofertar preços diferentes. E eu já ouvi de pessoas de negócio falando assim, você tá louca, né? Você tá achando que isso aqui é o que é laboratório? Cai fora. Eu tenho mais o que fazer da minha vida para ficar testando coisas de laboratório. Só que com isso a gente perde espaço de aprendizagem, tá? Então, e assim, hoje existem ferramentas que facilitam para isso. É óbvio que a sua estrutura precisa estar bem preparada. Fisicamente é um pouco mais difícil de você testar isso, né? Mas também tem formas. Então, como é que você consegue comparar o resultado ali de dois grupos de tal forma que eles sejam verdadeiramente comparáveis? E aí tem questões, por exemplo, até de significância estatística, que são coisas que valem a pena vocês investigarem um pouco mais, entrarem um pouco no detalhe, para garantir que aquilo que vocês estão testando está sendo medido corretamente para você, de verdade, aprender. Tá certo? E aqui é essa observação, né? Eu já vi algumas ideias boas serem jogadas fora por falta de um comparativo, né? Então, você faz uma campanha de venda, por exemplo, e você não vê impacto na conversão de um determinado produto. Mas será que era a conversão mesmo que você tinha que olhar? Onde é que foi feita essa campanha? Então, esse momento não necessariamente é no seu ciclo aqui, business as usual, que eu falo, que você vai conseguir aprender tudo. E talvez você precise de uma célula aí separada para você conseguir testar e medir um pouco melhor aquilo que você quer para depois tirar algum resultado, tá? Então, ali até no próprio exemplo do churn, né, que eu estava mostrando para vocês. E Bia, tem como a gente fazer um modelo de churn? Tem como a gente fazer um modelo de churn. Mas será que ele vai... O modelo de churn que eu fiz ali em muitos momentos diferentes, que eu tomei muitas decisões diferentes do tipo de produto que eu estava fazendo, onde é que eu estava ofertando, sabe? Se você estiver olhando para uma base de dados de um período muito diverso, o que vai acontecer quando você tentar modelar isso daqui
é que você vai encontrar a média. Só que a média, ela não era significativa de nada, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Se vocês estiverem numa situação muito atípica, de repente, se vocês tiverem oportunidade, é super legal vocês criarem um teste para medir o que vocês querem. Tá certo? Aí sim, nós estamos prontos para decidir. E a verdade, né, eu quis destacar tudo isso daqui, mais uma vez, e de fato, assim, ó, não subestimem, tá? Não necessariamente isso aqui é tão trivial. Ele vira trivial quando ele vira um hábito, quando esse processo ele é um hábito, tá? E isso que precisa ser estimulado, tá? Especialmente, né, se você está olhando para esses dados, o restante do time, putz, mas será que a gente tem confiança? E nem sempre a gente vai ter confiança, e nem sempre a gente vai tomar todas as decisões assim também. Mas você, como um profissional data-driven, incentive, tá? Para que isso vire um hábito. E aí depois isso vire um ciclo. Tá certo? Acho que do processo eram essas as etapas que eu realmente tinha. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês de exemplos, tá? Então, essa aqui era a parte né, a parte principal que eu tinha pensado aqui em cobrir para vocês de características realmente desse profissional e técnicas para ser um data-driven, mas eu trouxe aqui um pouquinho, né, tá bom, Bia, mas e na prática, né? Como é que eu faço isso daqui? São coisas que são perguntas que eu escuto muito. Tá bom, mas como é que eu faço para estimular isso daqui? Eu não trabalho assim ainda, Bia, mas o que eu posso fazer? Como é que eu começo, tá? E aí, eu até trouxe um material aqui de outras conversas que eu já fiz sobre o tema, e que foi até engraçado que depois que eu terminei a parte aqui inicial da nossa discussão, relacionando com essa segunda parte, tem muita coisa parecida, tá? Mas, acima de tudo, se você quer realmente começar, começa com caso de uso. Pega um exemplo, faz um case. E você sabe que até, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa numa empresa de bens de consumo. E ela falou para mim, ela tinha saído da área financeira e tinha ido para a área para esse setor de bens de consumo, venda de alimentação, itens de alimentação diversos. E ela falou para mim, eu vim para cá, eu era a primeira data scientist aqui da empresa. E eles me trouxeram porque eles precisavam muito melhorar a previsão das vendas das lojas. Porque a gente só usava essa previsão de venda de lojas de cada um dos itens da empresa, baseado em histórico, em gráficos. E aí eles queriam que eu fizesse um case para a gente tentar, né? Se dava para ter alguma previsibilidade um pouco maior. Só que, assim, era um universo de produtos, é uma empresa internacional de alimentos. E aí não dava para fazer tudo de uma vez, né? Ela falou, putz, meu problema era tão gigante, se eu realmente quisesse ter um impacto na empresa como um todo, eu precisava impactar tudo. Só que é muito diferente, sei lá, vender feijão e vender chocolate, ou então vender leite. Ou, né, porque talvez o feijão e o chocolate sejam um pouco mais parecidos, né? Mas pensa assim, da data de validade deles, o tempo de produção, né? Ou até coisas mais elaboradas. Então, não dava para fazer uma coisa que de cara impactasse todo mundo. Então, ela começou por SKU. E aí, um SKU, e aí o que ela fez? Ela escolheu um SKU que tinha um valor agregado enorme. Sacaram? Porque aí, de cara, é óbvio, ela não podia atacar tudo de uma vez, ela não ia resolver todo o problema de uma vez. Mas o problema inicial que ela se desafiou a atacar, ele já dava um valor agregado relevante para a empresa. E aí deu super certo, e depois que ela fez o primeiro modelo, depois eles queriam prever demanda aí de cada um dos supermercados, para cada um tipo de produto, para tudo. E aí o problema vira outro, né? O problema vira como é que você monitora todos esses modelos, como é que você checa. Quando você terminou de fazer o 30º modelo, já fechou o ano, né? Então, aí vira um problema de gerenciar essa complexidade toda. Mas esse é um exemplo, né? Então, faça desse case inicial, né, um mecanismo recorrente. E aqui eu mostro um pouco isso, né? Mas tá bom, né? Principalmente para quem realmente quer que isso vire
será que a minha infraestrutura está preparada para isso? Mas será que eu tenho um time que está preparado para isso? Então, muitas vezes, tudo isso daqui, será que a minha empresa inteira está funcionando bem como data-driven? Calma, né? Não necessariamente você vai ter tudo isso daqui de uma vez, mas prioriza, né? E aí, de novo, né? Aí no prioriza tem ali, ó, pesquise no mercado, interaja com pessoas. Às vezes, Bia, mas eu não tenho. Vocês sabem, até um amigo que veio me procurar esses dias, e ele é da área de comunicação, assim, é totalmente. Só que até a área de. Todas as áreas hoje trabalham com dados, né? E ele falou para mim, ele falou assim, Bia, eu comecei a trabalhar muito com dado e eu queria explorar quais são as outras oportunidades, o que mais a gente pode... Isso que eu aprendi a fazer na área de comunicação, eu sou meio bicho grilo ali, né? Ele fala assim, ali na agência de comunicação, mas eu tô vendo que dá para fazer muita coisa legal. Então, isso, às vezes você vai procurar uma pessoa que não está na mesma área que você, mas ela pode te dar boas inspirações, tá? E aí, coloca isso em discussão, invista realmente nesse debate, até para esse momento de priorização, quem são os seus stakeholders? Quem são as pessoas que podem te ajudar a dar suporte para esse case? Se é um negócio que, de repente, você encontra muita resistência, pode ser um desafio grande demais, sabe? Então, você investir nesse momento inicial é super legal, tá? E aqui, aí nesse momento inicial, você chega com esse caso de uso. E aí, obviamente, aqui, nessa parte de time, é onde eu exploro mais, né? O que são essas características do especialista que a gente colocou, né, debateu um pouco, mas aqui, se você está pensando na estrutura da empresa, se você é um gestor que precisa montar isso daqui, você precisa contratar um time bom. E aí, aqui eu estou falando especialmente se você quiser coisas mais elaboradas, tá? Eu quero montar um BI inteiro, quero explorar isso daqui, eu quero montar uma área de modelagem. Se você não tiver um time que tenha habilidade para isso, contrata, tá? E tem um negócio muito legal. Não necessariamente você precisa contratar para o seu time direto ou para dentro da sua empresa. Tem muitas, mas muitas mesmo, muitas empresas que estão fazendo isso em paralelo. Aí as pessoas falam assim, nossa, Bia, mas isso aqui não é uma coisa muito estratégica, que de repente é bom a gente começar fazendo internamente, porque senão a gente perde o conhecimento e tal. Não, gente. Óbvio que se é para tratar de alguma coisa que é muito core dentro da sua empresa, sim. Mas você pode explorar casos iniciais que sejam periféricos do que você está fazendo e aprender, observar, acumular melhores práticas com essas empresas. E mais, às vezes você tem tantas ferramentas hoje para você trabalhar, tantas formas de você usar, que mesmo que eu até recomendo que sempre tenha um pouquinho dos dois, tá? Dependendo do quanto você vai investir nesse momento. Sempre combinar um pouco do time interno com um pouco de time externo também. Até também, às vezes, para te dar capilaridade, para te dar velocidade. Você internalizar um time com habilidades técnicas, às vezes dá muito trabalho. Né? Olha isso daqui, ó, você tem que contratar, tem que aproximar, tem que treinar. E aqui, gente, se vocês estão falando de times um pouco mais especializados, tem um problema de retenção hoje no mercado que ele é gigantesco. Então, assim, contratar pessoas com esse perfil, às vezes dá tanto trabalho que, dependendo do que você quer fazer, é melhor você contratar uma empresa. E tem transferência de conhecimento também, tá? Não é, a empresa vai fazer tudo ali separado, eu quero aprender. Isso pode fazer parte, inclusive, do acordo e da contratação dessa empresa, tá bom? Estou vendo que teve uns comentários aqui. Fundamental para os profissionais. Legal, Ale. Isso, os bons conhecimentos de estatística ajudam na construção de um modelo de previsão. Isso, seja no uso de dados históricos e inferências para a previsão de cenários. É isso mesmo, Lauro. E aí, ali na parte de time também, um pouco falando ali dos processos, né? Aqui um pouco mais em outro contexto. E aí tem toda a parte de infraestrutura. E claro, né? Bia, mas eu nem tenho... Gente, isso é uma coisa interessante, tá? Inclusive, assim, várias empresas que estão fazendo essa parte de modelagem, estão fazendo coisas mais estruturadas, eu já vi várias vezes eles falando assim, Bia, cara, tinha um case super legal e tal, a gente ia fazer, ia dar resultado. Qual que foi o problema? Não tinha dado. O dado não estava estruturado.
E isso acontece muito, muito. O dado não está bom. Está com viés, eu não consigo organizar. Então, aqui sim, se onde você está, e aí, de novo, né, tem complexidades e complexidades. Para um momento inicial, até para um momento inicial, pode ser que você comece a mexer ali no dado que você tem dentro da empresa e você encontre erros, você encontre buracos, você não tem histórico suficiente para o que você quer olhar. Não desanime, tá? Você tem duas possibilidades. Você pode enxugar o escopo do que você está fazendo e você pode até incentivar ou que tenham pessoas que venham para ajudar a montar essa estrutura, e também tem empresas que fazem só estruturação de dados, tá bom? E, de novo, gente, isso aqui hoje está tão usual, eu não acho que tem, né? Tem empresas super sérias fazendo isso. Ai, Bia, mas será que não tem muito problema? Eu vou contratar uma empresa que vai vir estruturar com os meus dados? Gente, eu vi um monte de empresa fazer isso, tá? Então, dados, você precisa extrair. Tem, às vezes, um monte de dado. Tem, não, mas eu sei que tem esse dado, porque a gente usa isso no aplicativo. Então, tá bom, mas uma coisa é aquela informação está lá no aplicativo, na estrutura, né? Quando eu vejo... Não necessariamente alguém extraiu aquilo do sistema e armazenou numa base de dados de tal forma que, analiticamente, você possa usar aquilo depois. Tem até uma conversa que eu tive uma vez já sobre como a gente deveria estruturar os dados. E uma coisa são dados estruturados para operação, dados transacionais que estão ali. Outra coisa é uma base de dados para você fazer análise. São momentos diferentes, são velocidades de base de dados diferentes. Tá? Isso aqui, enfim, é bem técnico, mas acontece bastante. Tenho, acho que, uma pergunta aqui do Walter, vou aproveitar, tá? Como estimar o comportamento de um modelo, sendo que não existe nenhum modelo similar no mercado? Isso até dada a sua pergunta, Walter, eu já vejo muito assim, eu fiz um modelo. Mas como é que eu sei que esse modelo funciona bem? Qual que é o KS? Super pergunta super comum, né? Qual que é a Gini? Qual que é o Gini do modelo? Qual que é o KS? O Gini do modelo é, sei lá, 80, 60, 70. Mas isso é bom ou isso é ruim? Os modelos até mais atuais, eles nem seguem mais essas mesmas medidas. Então, assim, a melhor forma de você descobrir se o seu modelo está bom é você aplicar ele no seu dado de negócio, e aí, obviamente, aplica primeiro para trás, como se você estivesse fazendo um backtest. Então, como é que teria sido a minha decisão se eu estivesse usando esse modelo? Tá, e aí depois, Walter, se você quiser me contar um pouco mais do modelo que você está falando, eu consigo tangibilizar um pouco mais. E se, tá bom, Bia, mas o backtest nem sempre vai me dar exatamente o resultado que eu obteria com o modelo, porque não necessariamente as pessoas estão reagindo àquele meu modelo de decisão. Então, testa. E aí, testa ele na prática. Como é que você faz isso? Putz, mas é arriscado, Bia. Se é alguma decisão que ela envolve risco, tá bom, faz para 1% do seu público, faz para 5%, vai abrindo aos poucos. Então, ter esse espaço para teste é, inclusive, para poder fazer esse teste de referência de se o meu modelo está bom ou não. É óbvio que, primeiro, antes de você testar, compara no seu impacto de negócio. Então, se é um modelo... Aqui, o caso que você está falando nem é uma substituição de modelo, né? Mas vou dar um outro exemplo, que hoje eu tomo uma decisão baseado em... É um exemplo que eu já vi, tá? Autorização de cartão de crédito. A gente tinha várias políticas. Então, para fazer uma autorização automática de cartão de crédito, eu vou ver, é uma compra presencial ou online? Qual que é o valor da compra? Esse valor da compra é um valor razoável, dado a média observada desse cliente, ou é muito maior? Então, eram algumas regras, dado alguns indicadores, a gente tomava a decisão se aprovava ou não. E a gente queria substituir por um modelo. E aí, o que a gente faz tá bom, quantas, no passado, olha para o passado, quantas autorizações eu autorizei e eram erros, ou eu bloqueei e eram OKs, e como é que teria sido a minha decisão com esse modelo? É uma forma de você testar também. Substitui na observação passada como teria sido com essa tomada de decisão nova. E você pode usar isso como uma referência. E aí tem toda a parte de ferramentas, que também eu não vou explorar aqui, mas quando a gente está falando, né, eu mostrei aqui no início, né, você pode usar ferramentas muito básicas. Então, gente, de verdade, assim, o Excel faz milagre, tá? Dá para tirar muita coisa legal do Excel, você não precisa da ferramenta da NASA.
Mas, putz, a gente tá, né, o meu time tá querendo, o time tem um time mais avançado, o que a gente pode explorar e tal. Tem zilhões de ferramentas e tem várias ferramentas que são gratuitas e mais, assim. A concorrência hoje dentre as ferramentas, ela é tão forte que você tem um espaço, se você quiser negociar com o fornecedor, eu quero fazer um teste. Quero fazer um teste por 6 meses com a tua ferramenta. Dá, tá, gente? Dá mesmo. E dependendo do caso, eu acho que isso super faz sentido, tá? Às vezes tem uma ferramenta que é avançada demais. Putz, então eu quero testar isso daqui. Faz um case. Super comum com o fornecedor, tá? Tem um negócio que a gente chama que é POC, que é o Proof of Concept. Então, será que aquilo que eu estou querendo usar vai funcionar bem naquela ferramenta? E aí os fornecedores estão abertos a isso, tá? Que bom, Walter. Espero que eu tenha te respondido mesmo. E isso aqui é ongoing, né? Ongoing sempre. Eu vou até te passar desses slides, senão vocês morrem tontos, né? Depois de todo ficar olhando esse processinho aqui rodando. E aí, né, coisas que vocês me perguntaram logo no início, que dados, né? Que dados que eu uso. E eu gosto de falar muito, de forma muito ampla disso daqui, tá? Das possibilidades de dados para a gente usar. Sempre é possível, tá? Você usar e monetizar. Não vou dizer qualquer tipo de informação, depende do contexto aqui, nem todas são úteis, mas sempre é possível usar algo, tá? E aí você tem que explorar um pouquinho por onde vale mais a pena começar, tá? E aí tem um negócio que eu chamo que é o uso interno. Então, para você criar uma decisão para o seu próprio negócio, né? De novo aqui, tá vendo? Lembra o seguinte, gente, essa segunda parte aqui do material, eu não fiz especial para essa aula, tá? Mas eu fui pegando, assim, coisas que eu já tinha falado em outros contextos e elas faziam super sentido. Então, de novo, se você não tem um mínimo monitoramento do que está acontecendo no seu negócio, gente, esse é o primeiro passo. Ai, Bia, mas estão me pedindo para fazer um modelo de decisão. Tá, gente, mas assim, mesmo para fazer um modelo, se você não sabe os números, como é que você vai fazer um modelo, por exemplo, se o seu dado nem está correto? Você não vai saber isso, entendeu? Você precisa olhar para o monitoramento antes, tá? Uma coisa super comum que a gente já viu. Nossa, Bia, eu quero usar tal informação. Explora aí tal essa informação. Vou te dar um exemplo, tá? Profissão. Eu acho que usar informação de profissão é muito importante, porque isso daqui pode dar uns insights e tal. Gente, é super difícil ter uma boa informação de profissão. Talvez aqui no Data Lab tenham boa, né? Porque está super próximo dos alunos, né? Os alunos vão e voltam, tem formação aqui e tal. Mas, assim, de forma geral, saber a profissão das pessoas, como é que eles declaram e tal. Eu já usei várias bases de dados de profissão que eram, tipo, super furadas e não tinham muito boa precisão. E aí, subjetivamente, faz sentido a gente explorar aquela informação? Faz. Só que se na prática o dado que você tem para refletir aquilo, ele não é bom, não adianta. E aí você vê isso de cara com um bom monitoramento, tá? E aí depois classifique, tá? E aí a classificação aqui, ela vai do óbvio até modelagens mais precisas. Então, o que eu estou querendo dizer? Você sabe como é que é o comportamento dos seus clientes ou do seu modelo para, sei lá, vamos falar aqui um pouco de empresas, tá? Quando você aplica ele, ou quando você tenta vender isso para empresas grandes ou empresas pequenas. Nossa, Bia, mas o que é empresa grande e empresa pequena? Não sei, você que me diz. Então, qual que é o tamanho? Se você é uma empresa que atende PJs, né? Qual que é o tamanho? Não, eu tenho aqui na minha carteira de clientes, né, empresas com até 500 milhões de faturamento no ano. Pô, legal. Dá uma fatiada. E como é que elas se distribuem? Né? Sei lá, 80% é ali de 400 a 500 milhões? Putz, então é um público super concentrado. Ou não, isso aqui é super pulverizado. Tem uma concentração. Nossa, Bia, eu nunca tinha parado para pensar isso, mas eu acabei descobrindo que tem uma concentração grande de empresas com, sei lá, até 150 milhões, e aí depois uma concentração maior ali entre 400 e 500. Então, provavelmente, os seus produtos estão super bem segmentados para esse público. Mas você já olhou isso? E se isso é verdade, essa é uma classificação super óbvia.
Então, tá bom, quebra a sua base, começa a analisar o seu público entre empresas maiores e empresas menores. Né? A mesma coisa, sei lá, gênero, quero separar como é que é o comportamento, homem e mulher, faixa de idade. É, sei lá, clientes recorrentes, que vêm aqui mais de uma vez, ou que não, que só vem uma vez, eu quero separar isso aqui também. Então, isso aqui eu chamo de classificações óbvias do que estão acontecendo, e às vezes elas não são precisas o suficiente. Então, né, a própria modelagem de crédito, eu já falei aqui algumas vezes, é o meu histórico, eu sempre vou falar aqui um pouco disso. Lembra até do próprio case que eu acabei de falar do autorizador ali do cartão de crédito. Antes da gente ter um modelo para isso, antes inclusive da gente ter tecnologia para a gente conseguir implantar um modelo nesse momento de autorização, porque o modelo precisava rodar rápido, porque a autorização é uma resposta muito rápida. Antes disso, a gente tinha classificações. A política que estava ali, então eu vou quebrar no valor, né, do valor da compra, no horário da compra, e vou quebrar se é presencial ou online, são características meio óbvias de negócio, que funcionaram bem até um determinado momento. Não, agora eu sinto que a minha decisão, eu posso usar outros inputs, ou a gente tem tecnologia para isso. E aí você começa a testar modelos mais precisos, tá certo? E aí, por fim, automatize. Né? Então, esse é o último estágio, assim. Né? Então, lembra que eu falei, né? Data-driven, né? Primeira coisa, quero ser data-driven. Vamos começar a usar os meus dados internamente. Então, faz um monitoramento. Deixa eu começar a classificar. E aí, essa classificação aqui tem diversas nuances. E o melhor é você... Lembra que eu falei assim, uma vez que você monitorou, vamos observar o que está acontecendo aqui, e que não necessariamente os dados operacionais são legais de ficar observando, tá bom, então automatiza aquele número que você está olhando e que você viu que no comportamento ele teve não está funcionando legal. Qual que é a disponibilidade do meu serviço? Os meus clientes estão vindo aqui, estão apertando esse botão e a gente está carregando a latência aqui do meu serviço, está respondendo em quanto tempo? 3 segundos? Meio segundo? É mais? Nossa, passou de 3 segundos. Alguém deveria receber um push aqui automático, um e-mail automático dizendo assim, você precisa ir lá ver o que está acontecendo, porque a gente está tendo um erro. Esse é um exemplo. Um outro até, seria uma validação, né? E contexto. Esse tem e às vezes, né, eu estou falando, quando eu lembro de contexto, não necessariamente você precisa passar pelo 1, pelo 2 para chegar no 3, tá? O monitoramento eu realmente acho que é bem básico, mas às vezes é um monitoramento de negócio, não necessariamente é um monitoramento que vai gerar input para você fazer alguma coisa. Mesmo que ele gere, não necessariamente ele é instantâneo. Essa automatização por contexto, tem um exemplo, uma vez eu estava morando fora, aí a gente estava com algumas contas digitais lá fora, uma era o Revolut, outra era o N26, e aí eu e meu marido, a gente foi esquiar. Então, a gente estava na França, a gente pegou o trem e fomos até a Suíça para esquiar. Na hora que a gente chegou na estação de esqui, eu juro, e era período, né, e tal. Então, a gente está vendo e tal, você vai esquiar? Você não quer contratar um seguro? Eu juro, assim, foi muito contexto. Foi assim, meu marido ele ficou super impressionado. Ele falou, nossa, ele até contratou. Ele falou assim, eu vou contratar só para ver como é que era. E era um seguro só para aquele período que a gente estava ali. Como é que eles viram isso? O outro também, eu viajei, eu fui para Israel. Eu pisei no solo israelense, eu recebi um push. Olha só, a cotação do euro para a moeda de Israel, ela está em tanto. Inclusive, se você quiser, você pode entrar pelo app, que ali você pode converter os seus euros em moeda local para você usar pelo seu aplicativo. Gente, demais, né? É óbvio que isso, em termos de volume, ele tem um impacto relativamente pequeno num pequeno momento, né? Mas na veia, isso aqui não tem modelo, não tem previsibilidade, é assim, gente, tem a localização e eu tenho quase certeza que isso foi um pouco antes de GDPR, tá? Então eu não tenho certeza se o quão válido era aquilo ou quantas vezes eu já tinha dado um ok para ele usar a minha localização. Mas eu sei que ele usou a informação da minha localização para me mandar uma oferta que fazia todo sentido naquele momento. Tá? Então, isso aqui é uma automatização de contexto. Tá bom?
E uma outra forma é você usar usos externos, tá? Que você pode, né? Dependendo da empresa que eu estou falando, Bia, mas será que eu posso usar os meus dados para gerar alguma coisa para fora? E isso a gente está vendo várias empresas também fazer de forma muito criativa, né? Então, como é que eu consigo usar, né? Obviamente, né? O Google, até o próprio Google faz isso, né? Eles lançam os relatórios. Olha, veja bem, vocês já viram qual que é a relevância? Quais que são as palavras que estão sendo mais buscadas no último mês? E ele gera inteligência em cima daquilo. O Zap, né, começou a fazer também indicador de como é que estão as buscas por imóveis. Então, essa é uma forma de dar uma visão de negócio. E aí, eu abri tudo aqui, mas, no fundo, né, quando você... generalizar, como é que eu posso... Né, você pensa nos próprios birôs, eles fazem generalizações, criam scores ali para serem usados, mas você também pode ter automação de processos externos. Assim, até quando eu estava na B3, um dos produtos que a gente tem lá é de automação de processo externo. Se você pensar até no próprio serviço que a ClearSale faz, ela usa um score de fraude para te ajudar na autorização, se você deve liberar uma determinada venda online ou não. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma combinação de uma generalização, de um score ali que é mais complexo, mas que está vinculado direto na tua decisão da operação. O produto que a gente tinha ali da B3 era para verificar o valor de um determinado veículo que estava sendo pedido financiamento. Olha só, então, né, um banco mandava uma mensagem lá para a gente, estão me pedindo um financiamento de, sei lá, 30 mil reais desse veículo que tem esse chassi aqui. Faz sentido? Ou isso aqui pode ser uma fraude? Ou a gente pode ter algum, né? Não, aí a gente tinha uma inteligência que dizia, dado esse chassi aqui, muito provavelmente sim, 30 mil reais é o que faz sentido para um financiamento desse veículo, pode liberar que isso daqui é confiável. E eu coloquei esses dois, eu gosto de olhar para esses dois assim em paralelo, porque vocês podem ver a similaridade disso daqui. Então, num a gente está falando de ele sempre é monitoramento, mas ele pode ser um monitoramento interno ou pode ser um monitoramento que gere negócio para o setor, ou que você divulga um pouquinho para chamar a atenção para o teu negócio, né? Que é o que o Zap faz. Assim, o próprio Google, eu fiquei tão grande que eu sou capaz de criar estatísticas no mercado e chamar a atenção para mim mesmo, né? E aí você pode, né? O que você pode fazer? Eu te dou essa versão grátis, mas se você quiser mais detalhes, vem aqui, você precisa ser meu cliente, obviamente, né? There's no free lunch, né? Um pouco do freemium aqui. O 2 é essa parte de classificação. Então, você pode usar os seus dados externos como outras empresas estão fazendo isso com os dados internos deles. Então, você também pode se apoiar. Então, eu posso falar disso, que isso até é conhecido, né? O próprio Nubank, ele foi super inovador quando ele lançou o cartão de crédito, né? A forma de negócio sempre foi muito inovadora, tinha uma lista de espera, eles criaram o desejo do cliente ter aquilo, mas no momento inicial de avaliação do crédito, eles não tinham o histórico dos clientes. Então, teve o uso dos birôs, sim, que é uma forma tradicional de você avaliar o risco de crédito. É óbvio que você pode combinar isso com o teu modelo de negócio, como é que você vai avaliar, você pode fazer cortes diferentes, mas a fonte é a mesma, tá bom? E as automações de processo, de repente, né, eu preciso criar algum tipo de verificação, não necessariamente você vai construir tudo internamente, tá? Tem muita gente que pode fazer isso fora, dependendo da solução que você quer. Tá certo. E aí, dicas gerais aqui como um todo, independente de como você vai usar o dado, de novo, inspire-se no mercado ou até dentro da sua própria empresa. Você pode, de repente, tem uma área que está fazendo um trabalho legal, você quer puxar aquela referência para a tua área, e tenha sempre, isso aqui é muito importante, tem a ver com medir, tá? Tenha sempre um benefício muito claro daquele case que você vai gerar. Mas eu estou fazendo isso por quê? Lembra, isso aqui tem a ver com questionar. É eficiência, né? Às vezes você está fazendo um negócio, eu lembro também, um outro projeto até que eu toquei no Itaú, a gente contratou uma consultoria externa, e qual que era o objetivo? O objetivo a gente quer aumentar o lucro. Vamos aumentar o lucro do negócio. Gente, só que aumentar o lucro do negócio, como? Eu vou aumentar, eu estou vendo até a Lê aqui, ela está aparecendo para mim, ela está rindo. Gente, aumentar o lucro do negócio é uma coisa assim que
né? Eu vou aumentar como? Eu vou aumentar porque eu vou vender mais, porque eu vou reduzir... Eles não me veem, só veem você aumentar o lucro. Tipo assim, tcharam! Exato. Agora. É, Só assim, mágica, né? exatamente. Quando fala assim, o que você quer fazer? Eu quero aumentar o lucro. Não é, já estou dando esse exemplo aqui, porque eu já dou a dica para vocês. É quase assim, aumentar o lucro não é uma meta suficientemente bem definida. Ela parece, né? Mas, assim, destrincha um pouco mais. Aumentar o lucro como? Né? O que a gente quer fazer? A gente quer aumentar a venda? A gente... Não, vamos aumentar o ticket médio, vamos reduzir a inadimplência. Então, eu botei aqui uma lista grande, mas é para vocês pensarem. E óbvio, né? Agora a gente já tem LGPD, isso aqui está super, né? Eu não vou dizer que está 100% maduro, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas que, alguns cases ali que a gente descobre que, não sei, então vamos consultar uma referência jurídica, mas já está bem mais maduro, isso daqui dá bastante conforto. Eu estava até vendo uma notícia, se eu não me engano, hoje, que saiu no jornal, uma série de empresas de telemarketing que elas foram bloqueadas de operar por causa de mau uso de informação. Então, isso aqui, gente, está valendo, e está valendo de verdade. Então, consulta. E tem bastante referência legal na internet, né, pessoas de referência. Não tá tão difícil de vocês entenderem, tá? Tem resumos da legislação, tem formas super... Até se vocês pegarem a própria legislação, eu não acho ela muito densa de ler. Tá? Acho que vale a pena, realmente vale a pena investir nisso daqui, especialmente se você está circulando informação pessoais, tá? Informação que pode identificar quem que é uma determinada pessoa. Tá? Para pessoa jurídica, é bem mais amplo, você tem muito menos restrições, se bobear, quase não tem restrição aqui, porque por si só o CNPJ não é confidencial, são informações que é mais fácil, tem menos restrição para uso, tá? Mas não deixem de consultar. É isso aí, Carla. Posso aumentar o lucro com a mágica dos dados. Só que é bom definir super bem definida, porque senão aí estão esperando assim aumentar e aumentar enquanto, né? E aí você vai olhar lá os dados estão todos bagunçados, né? Não tem informação, não extraíram direito, não tem histórico suficiente, e aí é um super desafio. Tá bom? E aí, gente, eu já estou aqui quase chegando no final do nosso bate-papo, mas eu ainda trouxe aqui mais 2 exemplos de cases para contar para vocês. Um foi um case de cartão de crédito, tá? Então, eu acho assim, até tradicionalmente, assim, as informações de cartão de crédito são uma das informações que a gente mais conseguiu inovar, não só aqui no Brasil, acho que o próprio Capital One, que é um banco que foi um banco disruptivo, inovador nos Estados Unidos, exatamente na concessão de cartão de crédito, que era muito restrito nos Estados Unidos, é uma fonte de informação muito rica. Então, uma vez eu falei, vocês não têm noção do volume de informação que a gente pode usar para cartão. E aí a gente tinha eu posso usar assim, informações super consolidadas. Quanto a pessoa está gastando, mas eu posso segregar isso aqui também. Para que eu vou me limitar a olhar saldo total, limite, né? Então aqui a gente tem uma riqueza muito grande que dá para explorar, mas tenham em mente que toda vez que você quer incluir novas informações para uma decisão, eu quero testar muita informação. Isso aqui foi bem uma experiência que eu tive, foi num momento que a gente começou lá para 2014, 2014. O volume de dados que a gente já conseguia processar e a velocidade era muito grande para a gente processar, mas não necessariamente a gente dominava todo o operacional disso daqui. Então, a gente sabia que dava para explorar muita informação, mas tinha, primeiro, um processo enorme que eu precisava fazer. Então, assim, uma coisa é eu pedir para uma área responsável de um determinado, aqui no caso do sistema de cartões, faz uma extração de uma base de dados, porque eu quero explorar o quanto isso aqui pode melhorar o meu modelo. Tá? A gente fez isso. Deu super certo, melhorava muito. Tá bom.
Mas agora, essa base que você tirou, fez uma extração para mim aí no sistema, one shot, uma vez, para eu fazer aqui o meu modelo, então agora eu preciso que você coloque isso em produção. Mas não está priorizado. Não, mas isso aí, se eu precisar colocar ali em produção, isso em 2015, 2014, tá, gente? Hoje em dia a gente faz isso de formas mais automáticas, mas eu estou trazendo esse destaque para vocês, porque às vezes a gente tem essa ansiedade de usar mais informações e a gente esquece do operacional. Então, essa estrutura, eu ainda acho que ela é muito válida, tá? Se vocês se depararem com esse tipo de situação, eu quero explorar um tipo de dado, mas ele não tem. Descobre quem que é a pessoa responsável, quem que é a área responsável por um determinado sistema, onde você sabe que aquela informação está ali, e pede uma extração, só de um período, uma coisa mais limitada, para você conseguir testar. E aí, sim, se der resultado, você tem um volume muito... né? Você tem um case, não é um case que dá para aplicar ainda, mas você tem um case concreto. Olha só, eu quero que a gente agora passe a extrair de forma recorrente essa informação, porque isso aqui tem valor. Olha só como é que eu usei isso daqui, olha o resultado, né? E aqui no caso de cartões, isso dava um resultado enorme. E ainda assim, como a gente tinha, né, um volume enorme de projetos, era você conseguir priorização, dependendo da estrutura da sua empresa, pode ser um desafio, tá bom? Então, não esqueçam dessa parte operacional depois do que você vai implantar. Outro case que foi super comum, eu já, na verdade, não vi mais de uma vez, não, mas eu já vi uma vez, a gente tinha desenvolvido, também tem a ver com essa parte operacional, a gente tinha desenvolvido o modelo, legal, vamos implantar. Tá, vamos, tal, e aí o pessoal de projeto já estava priorizado, a área de tecnologia, a gente não trabalhava em squad ainda. Tá bom. Mas você usou dados da Serasa e da BVS, né? Mas você não pediu para ter um link online na operação. Nossa, e aí isso envolvia um time totalmente separado, uma disponibilidade totalmente separada, enfim. No final das contas deu tudo certo, mas é isso, assim, você conseguir... E isso é o que eu falo de o que é uma base de dados para análise, e aí, nesse caso, eu estou falando até de uma análise estática, do que é uma base de dados com uma informação que precisa ter uma governança, que ela tem um momento de ser extraído, que não pode ser acessada por qualquer um, porque eu não posso ter erros em cima dessa base, tá certo? Porque eu estou falando de dados que vão entrar diretamente no modelo, que depois vão entrar diretamente na minha tomada de decisão. E isso aqui a gente não pode deixar que seja qualquer coisa. Lembra lá do exemplo da idade que eu falei do meu cliente que me apareceu com 300 anos e de repente despencou a probabilidade de default dele, tá? Então, esses são exemplos de controle. Estou vendo aqui um comentário do Marcos. AI Analytics no Open Bank está revolucionando a possibilidade nas tratativas dos dados. É verdade, Marcos. Marco, né? Vem bastante coisa, embora, de novo, né, tem ainda um desafio operacional, mas vai virar uma nova fonte, né? Assim como talvez o cadastro positivo também poderia vir, né? Já virou, né? Ele só não é tão representativo ainda quanto o cadastro negativo, e aí o Open Bank, aí vamos ver o quanto isso vai desafiar até o próprio modelo do cadastro positivo também. Mas é verdade. E aí, o outro exemplo que eu trouxe para vocês foi isso aqui, foi até na B3, eu gosto de lembrar desse caso. A B3, vocês nem imaginam, né? Tem um volume absurdo de dados, mas realmente absurdo, né? Então, você imagina todo o histórico de todas as transações. Eu vou falar só da Bolsa aqui, tá? Porque você não vai falar da parte de mercados futuros, você vai falar da parte de veículos, aí é mais um universo ainda, tá? Mas se você parar para pensar só nas informações de Bolsa de Valores, você imagina que, assim, se alguém, em algum momento, tentou vender uma ação num determinado valor, tem lá, mesmo que não tenha dado certo, tá? Tem um histórico de tudo. E esse histórico, ele sempre foi armazenado para que a operação funcionasse. Então, assim, a Bolsa não pode cair. Inclusive, a B3 é super reconhecida pela excelência operacional dela, em relação à disponibilidade, ao volume de transações. Isso aqui realmente real. Assim, inclusive, quando a gente compara com outras bolsas no mundo,
a performance e a resiliência operacional é impressionante dentro da B3. Só que as áreas de analytics, elas são relativamente mais recentes dentro da B3. Até a B3 tem, quando você olha para a parte de estrutura de dados, né? Se você quiser, você, né, como pessoa física, até eu já tenho isso hoje, tá? Quero ir lá e descobrir qual que é o histórico. Tem um serviço que você pode fazer isso, mas ele, se você comparar, sei lá, com uma Bloomberg ou de outros servidores até nacionais que organizam essas informações, que são informações históricas da própria B3, a experiência que eles dão disso, pensando em analytics, é muito melhor do que a B3, porque não era o foco mesmo da empresa. E aí, mais recentemente, eles colocaram um maior foco nisso. Então, você imagina, aí cheguei eu lá, querendo fazer modelo, usando as informações da B3, para falar com o pessoal de tecnologia, que sempre foi muito focado na operação. E aí, eu falei assim, eu queria as informações, queria que vocês me ensinassem como é que eu olho para esses dados que tem aqui. Tinham bases de dados super bem estruturadas já e tal. Só que o que acontecia? Eram bases que elas estavam muito segmentadas. Então, eu tinha uma base com os horários das transações, outra base com quem eram os clientes que a gente estava falando, outra base que tinha uma chave para eu entender qual que era a ação, outra que era... Então, era muito quebrada. Eu não tinha uma base que consolidasse. Então, eu e o meu time, a gente precisava entender como é que aquilo funcionava, porque a gente ia transformar numa consolidação, numa chave, né? A gente queria que a chave fosse a chave da informação, fosse cliente. Aí eu queria ver de forma agregada como é que esse cliente se comportava. E aí a gente falou assim, não, mas tá bom, a gente consegue explicar para vocês, mas o que vocês querem? A gente falou, não, eu quero tudo. Não, Bia, como assim tudo? Não, eu quero tudo, eu realmente quero aproveitar o máximo possível do que a gente tem aqui de informação. Não, Bia, mas tudo é muito. Então, e depois eu fui, a gente até, eu fui entender um pouco melhor o que era esse tudo, e realmente era meio absurdo eu pedir tudo, e eu, de fato, nem precisava de tudo. Então, cuidado, assim, quando vocês forem explorar, principalmente um dado novo. Às vezes, nesse meu pedido, eu quero tudo, isso, na verdade, gerou muito mais atrito no relacionamento e para que eu conseguisse dizer exatamente como é que eu ia aproveitar, do que se eu tivesse dito, tá bom, eu quero só o volume de vendas. E, gente, já ia fazer um estrago, né? Eu quero só o volume de vendas por cliente, né? Teria sido um bom primeiro passo. Muito melhor do que eu falar, eu quero tudo. Então, esse para mim também é um exemplo bem... que eu tive muitos aprendizados aqui nesse caso. Certo? Gente, eu vou chegando aqui no fim agora. Eu não sei se fiquem à vontade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar algum ponto e tal. A minha última parte aqui são só algumas referências que eu deixei aqui para vocês. Vocês podem tirar um print aí, qualquer coisa, depois vocês dão uma busca. Ou eu coloquei outras referências aqui de caso de uso. No próprio site da Neue, que é uma empresa que trabalha com dados não estruturados, da internet de comportamento já há bastante tempo, ela tem bons casos. Aqui era link, tá? Alguns casos de automação, mas vocês podem procurar. AI aplicado à experiência do cliente, depois até se a gente puder compartilhar os links ali, depois você me fala, que aí fica mais fácil do pessoal achar. Empresas de menor porte com boas soluções, eu comentei isso. Gente, eu não ganho absolutamente nada. Sim, eu falei para vocês no início, eu sou advisor da DataRuder, mas eu não ganho nada por falar deles, nada específico, mas é mais assim, porque às vezes, mas eu conheço bons casos assim que a McKinsey fez, né? Que a Accenture é muito boa, a Accenture tem várias soluções bacanas, mas isso está muito distante do meu porte, do caso aqui e tal. Então, eu gosto de dar referências de boas empresas que eu realmente conheço e que também fazem coisas muito alto nível e não necessariamente são projetos super caros, tá? Então, a DataRuder é uma delas, a DataRisk e a Power of Data também. Se vocês quiserem explorar um pouco mais sobre processos, a parte ágil ali, o site do Safe é super bacana de vocês explorarem. Algumas dicas de inovação de uso de dados também. Eu deixei aqui uns links. E aí eu coloquei livros também, né? Eu sou meio old school, eu também gosto de aprender. A gente aprende muita coisa pela internet, mas às vezes
né, parar, fazer uma boa leitura, às vezes, um momento de estudo ali, e essas são boas referências. O Factfulness, que é o livro, e, gente, o Factfulness é um livro que pode deixar na cabeceira da cama de vocês, eu gosto de ler à noite, tá? Ele, embora ele fale de dados, ele é super suave, ele tem uma linguagem que é gostosa mesmo de ler, tem bons exemplos. O Model Thinker e o Mãos à Obra, eles já são livros um pouco mais densos, tá? São livros mais técnicos, mas para quem quiser explorar também, são boas referências que eu indico. O Eterna Vigilância, eu gostei muito, e ele dá um pouco do problema inicial antes da gente ter regras de uso de dados. E ele é bem impactante porque ele é baseado numa história verídica, tá? Então, deixo aí a minha dica também. E o Plataforma foi até um livro que, ouvindo aí um pouco sobre inovação de dados, até para a área de jurídica, me deram ali essa dica desse livro, e eu achei muito legal, porque várias coisas de inovação com dados, às vezes a gente se frustra muito porque a estrutura de plataforma da extração de dados ou de uso dos dados, ela não foi bem pensada. Principalmente se você trabalha com muito sistema legado, isso acontece bastante. Então, eu acho bacana esse livro para você ter uma noção de que, às vezes, a gente tem nossa, mas o Google, né, sei lá, o Facebook, empresas super inovadoras, eles conseguem fazer uma coisa tão rápida. Tá bom, gente, mas a plataforma deles foi pensada. O uso de dados para eles sempre foi um modelo de negócio, tá? Que não necessariamente é o meu caso ou é o seu caso. Então, você tem essa boa noção de como é que você constrói uma plataforma para que o uso de dados seja mais simples. Esse livro aqui, para mim, foi uma referência muito legal. Certo, gente? E é isso, né? Hoje a gente terminou aí um pouquinho antes, bom, mas no final dos contos também eu tirei ali um pouco da parte pesada dos exercícios, que eu acho que ficou complexo ontem para a gente fazer, mas é isso, um pouco do resumo aí do todo, do que eu acho que um bom data-driven deveria explorar. Se vocês fiquem à vontade, Ale, não sei se o pessoal quiser aproveitar e jogar algumas... Vamos ver se vocês querem as perguntas. Ai, Bia, foi fantástico. Obrigada, adorei. Se puder parar o compartilhamento, é bom. Ô, Tarek, meu aluno da fé, um beijão para você, viu, Tarek? Que bom te encontrar aqui na nossa live. Estou muito feliz em ver você aqui conosco, tá bom? Jorge dando parabéns. Perguntas, pessoal? Quem tem alguma pergunta, faça. Não esqueçam de preencher o Forms para que vocês tenham certificado de participação. Tem que ter assistido ontem, hoje. Não esquecer de dar um like aí nesse vídeo maravilhoso da Bia. Adorei. Perguntas? Tarek, alguma pergunta? O Marco fez uma pergunta anterior, às 9h27. A IA/Analytics no Open Bank está revolucionando a possibilidade. Não, é só uma pergunta. Sim. Está, só fez um comentário, não é pergunta. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Carlos, né? Se eu já tive alguma experiência de atuação com dados não estruturados, no caso, imagem. Diretamente não, mas eu já vi casos, tá? Mais de um, na verdade, tá? Tanto na B3 quanto no Itaú. E tem assim, do ponto de vista técnico, tá? Eu não tenho detalhes para te contar, eu nunca trabalhei, botei a mão na massa nisso, mas do ponto de vista de aplicação para negócio, eu já vi 2 casos e você precisa pensar muito o quanto vale a pena. Então, onde é que eu já vi? Eu já vi assim, vamos fazer investigação de fraude, de lavagem de dinheiro? Alguma coisa que era assim, em vez de eu precisar ter uma pessoa que cheque o endereço, coloque aquele endereço no Google para ver se aquilo está fazendo sentido ou não, eu vou criar um modelo que leia aquele endereço e faça a mesma leitura que esse meu operador, né? Que essa pessoa que está ali. E eu vi isso dar certo. O problema é que o modelo precisa ser muito bom. Muito, muito bom para dar a mesma leitura que aquele operador. E, na verdade, aquele operador, às vezes, ele faz isso em questões de segundos. Então, a experiência que eu tive, ela não foi... Essas 2 experiências, né, tanto na B3 quanto no Itaú, em momentos de situações diferentes, tá? Elas, apesar do resultado inicial ele ser bom, em termos práticos, não era tão fácil de aplicar e não necessariamente ele me dava uma performance muito melhor, porque eu estava substituindo o tempo do operador, que era muito curtinho, na verdade, por um modelo
que ainda precisar ser muito treinado para ele verdadeiramente ficar bom, tá? Então, essa foi a experiência que eu tive. E aí tem um outro porém também que você precisa ter muito cuidado, porque hoje a gente encontra muita foto na internet. Só que não necessariamente você tem autorização para usar essa foto, tá? Então, para você até treinar o seu modelo, você vai conseguir usar aquela foto, mas depois, para dar legitimidade para o que você criou, você precisa de autorização para a foto, tá? Então, esses são os meus 2 pontos de cuidado aí para modelos não estruturados com essa parte de imagem. Tá? Maravilha. Boa pergunta, Ricardo. Vou dar uma contribuição também. Um aluno meu que trabalha em banco, na área de auditoria, uma vez ele fez um modelo assim, precisa auditar, e o Brasil é muito grande, os municípios muito grandes, então, dependendo do endereço, se caía na auditoria, ele queria entender o que está acontecendo, então a inteligência artificial ia naquele determinado local e batia uma foto do estabelecimento. Então, eram PJs pequenininhas que queriam crédito. Ia lá, batia uma foto e, com base na foto que ele encontrava, ele fazia uma pré-auditoria. Então, dava de tudo. Um determinado endereço X, um terreno baldio, nem tinha uma PJ lá. Então, como é que a PJ queria pegar dinheiro, né? Então, eu já vi alguns exemplos aí desta forma. Nosso Tarek da Fé, diretamente da Fé para a live da Bia. Já fez algum produto, Bia, a partir de dados anonimizados? Tem como? É nosso aluno da graduação aqui. Tem, Tarek, eu já fiz, sim. É óbvio que eles precisam... os dados eles precisam vir semi-estruturados, porque senão você perde a chave, tá? Ou então, dados que você possa generalizar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu já vi modelo de consignado, crédito consignado, começando a modelar as empresas. Então, dependendo do porte da empresa, qual que é a probabilidade dela desligar clientes ou não? E aí você generaliza essa resposta e aí sim, então, mas aí na operação, qual que é esse cliente? De qual empresa que ele faz parte? Então eu uso essa probabilidade, né, de uma informação generalizada de mercado para aplicar para aquele determinado cliente, tá? Então essa é uma forma. E a outra forma E aí eu vou falar uma coisa, acho que eu até falei numa outra palestra que a Lei me chamou para participar de curso, que é assim, os dados todos, assim, a maior parte dos dados que circulam aqui no Nubank, eles estão anonimizados, tá? A gente não circula dados pessoais aqui. É óbvio que eu tenho uma chave, que depois, se eu precisar, eu consigo traduzir isso aqui, né? Eu desanonimizar, digamos assim, tá? Mas... e eu acho a forma mais segura. Eu acho que no futuro é assim que, né? No passado, como a gente não tinha tanta questão dessa parte de restrição, de uso de dados pessoais, né, uma coisa que nasceu com o tempo, os controles, tá bom, mesmo os dados que circulam dentro da empresa, como o número de pessoas que acessam isso daqui cada vez mais, a gente anonimiza antes que aquilo possa ser circulado. Tá bom? Tá certo? Uma outra pergunta aí do Felipe Leal. Como o Nubank trabalha a hiperpersonalização da jornada do cliente? Pode compartilhar algum case e modelos / algoritmos? Olha, na verdade, assim, é um pouco... A gente tem muita liberdade aqui de fazer cases parecidos como aquele do contexto que eu disse para vocês. Não necessariamente eu uso a localização da pessoa, mas dado o comportamento, como é que está essa pessoa, como é que está... será que eu... Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que eu posso falar, né? Então, um dos produtos até que eu cuido aqui é o seguro de celular. O seguro celular, obviamente, como o Nubank é um banco digital, praticamente todos os meus clientes poderiam contratar o meu seguro celular. A gente está ali num processo de tomando muito cuidado, que pode ter muita fraude nesse tipo de produto e tal. E eu sei, né, quem são os meus clientes, porque ele conecta no meu aplicativo pelo próprio celular. Então, eu sei exatamente qual que é o celular dele, quando ele trocou de celular, se ele está acessando de um celular novo. E essa é uma forma, por exemplo, da gente fazer uma oferta de contexto super específica para esse cliente, tá? Então,
Mas, assim, tem diversas outras, né? Tem muitas outras, aí é segredo, assim, mas espero que esse exemplo tenha sido bom o suficiente, tá? Mas, no fundo, essa é a tendência de qualquer um que está trabalhando com dados, né? O que que eu posso observar de você e que é legítimo para melhorar o que eu tenho para te ofertar, né? De forma responsável aqui e ética, né? Tem sido, inclusive, temas recorrentes aqui das discussões do grupo também, né, Ale? Com certeza. Pronto, acabamos aí, o pessoal agradecendo, maravilha. Muito obrigada, Bia, foi muito legal, muito produtiva. O pessoal gostou bastante. E obrigada a vocês aí que estão acompanhando, né? Assistiram ontem, assistiram hoje e estão conosco aí no nosso festival. Espero encontrar vocês amanhã no nosso mini curso. Amanhã tem um mini curso aqui, um mini curso hard, um mini curso mais pesado, hein? Arquitetura de dados, Bia. Amanhã é um mini curso das 7 às 11, bem hard, de arquitetura de dados, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, Bia. Muito obrigada mesmo. Beijo, parabéns pela organização. Sucesso. Aproveitem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.